Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus nesta manhã preciosa. Ao vivo com vocês, eu já quero mandar um abraço para quem nos acompanha também pelo canal no YouTube. Bom dia, Zélia. Zélia está em Tabuleiro do Norte, né? Um abraço, querida. Saudades, Helenice Afonso, bem-vinda. Cirinélia, paz, vocês que estão se achegando aqui para estar conosco. Hoje é um dia muito carinhoso, muito especial. Nós estamos recebendo aqui no programa Manhã Preciosa, pessoas que têm autoridade de Deus, experiência com o Senhor, chamado, tem muito a nos ensinar para nós, né? Pastor Edson Magalhães, da Igreja Batista Ágape, está aqui conosco para compartilhar as suas experiências com Deus. É bem verdade que a palavra do Senhor nos mostra, por exemplo, o encontro de Jesus com o apóstolo Paulo, onde ali há uma conversão, onde ali também há um chamado revelado. E após isso, Jesus continua a conduzi-lo. E Jesus é assim hoje, ele conduz a sua igreja e traz para nós também experiências e encontros poderosos com a sua glória e com a sua revelação. Você crê nisso? Diga, eu creio, Márcia. E eu também quero essa amizade com Deus. Glória a Deus. Então seja bem-vindo, pastor Edson. Mais uma vez aqui no Manhã Preciosa, sempre nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É sempre um prazer estar aqui com vocês, participando desse momento tão maravilhoso, sabendo que tudo que é feito nesse lugar é para o crescimento e edificação do corpo de Cristo. Verdade. É sempre alegria estar aqui com vocês. Glória a Deus. Gente, vocês sabem, pastor Edson já esteve conosco dando testemunho dele, onde Deus o tirou mesmo, como a Bíblia diz, do império das trevas mesmo, e o transportou para o reino do seu Filho amado. Deu um chamado pastoral. Pastor Edson é casado com a pastora Elita Magalhães, que está aqui nos nossos bastidores. Já tomamos um café juntos, ô glória, foi muito bom. É uma honra a gente receber aqui os anjos da igreja do Senhor, servos de Deus. E algo que nós vamos conversar aqui hoje, querido, é acerca das experiências com Deus, né, pastor Edson? Você, da última vez que esteve aqui, conversou com a gente sobre como Deus te chamou e já foi impactante a sua conversão, foi um encontro poderoso com Deus. E hoje nós vamos dar continuidade desse pós-conversão. E também fala de novas experiências, de uma revelação de Deus. A gente vê o apóstolo Paulo tendo aquele encontro poderoso com Jesus. E nós vemos depois mesmo Paulo transmitindo para as pessoas aquela revelação que ele teve. Pastor Edson, uma coisa que eu fiquei meditando. Tem pessoas que elas são muito presas para contar as suas experiências com Deus. Claro que tem coisas que são segredos nosso com Deus. Porém, na palavra nós vemos sim os apóstolos, os discípulos conversando muitas das revelações que eles tiveram dos seus encontros com Jesus, né? Então eu queria te pedir hoje, qual é a primeira experiência que você traz no coração para nós? Eu não posso deixar de começar a minha palavra, pastora, falando da minha primeira e maior experiência que eu tive com Deus. Porque eu acredito que nós temos várias experiências, tive muitas experiências muito fortes já com Deus, através do Espírito Santo. Mas a primeira experiência que eu tive com Deus, e sempre foi, e sempre vai ser a mais forte, foi a experiência da minha conversão. Porque eu não esperava que aquilo ia acontecer, e de repente eu recebo a palavra, aquela palavra toca no meu coração, e quando o meu irmão pergunta se eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, foi muito difícil para mim dizer sim. Não porque eu não quisesse, porque muitas vezes eu rejeitei. Mas naquele dia foi um dia muito especial, era 10 horas da manhã, do dia 4 de abril de 99. Quando o meu irmão terminou de ministrar para mim sobre Isaías 53, que ele me levantou, ele mandou ficar de pé, disse que queria orar comigo. E ele disse: Edson, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ali parecia uma resposta muito simples para a gente, mas não é. Quando ele disse aquilo, subiu um fogo queimando no meu corpo a partir do dedão do pé. E foi subindo para mim chegar e dizer que queria. Só que quando chegava na minha garganta, travava. Não saía aquela resposta. E por 3 vezes seguidas aconteceu aquilo. Quando chegava,
travava na minha garganta. Mas quando ele fez pela última vez que ele disse, se você quer aceitar Jesus como seu Salvador da sua vida, ele pode mudar a tua vida, veio como uma explosão, queimando de baixo para cima, quando só foi de uma vez. Eu quero. Então, naquele dia, quando meu irmão começou a orar comigo, eu fui arriando, ele não tocou em mim, ele não pegou em mim. A distância que ele estava de minha primeira como da irmã para mim, ele começou a orar para que Deus me desse força para me sustentar. E ali eu fui arriando e chorando até que eu encostei meu rosto no chão, ali na sala da casa. E ali eu gritei muito, eu chorei muito. E ali eu disse para Deus que a partir daquele momento a minha vida era dele. E nada ia me impedir de fazer a vontade dele. Não ia ter mulher, não ia ter filho, não ia ter pai, mãe, irmão, emprego, nada iria me impedir de fazer a vontade dele. O que ele mandasse fazer, eu ia fazer. Para onde ele me mandasse, eu iria. E domingo, no dia 4 agora, fez 24 anos que eu me converti. Eu tenho lutado para cumprir, porque é difícil. Eu vou dizer para você que é fácil você cumprir algo que você prometeu para Deus. É diferente, Márcio, de eu prometer uma coisa para você. Claro que eu prometendo uma coisa para você, eu vou procurar de todas as maneiras cumprir. Porque o que eu te prometi, se eu prometi, é porque é uma coisa fácil de se cumprir. Mas quando você promete uma coisa para Deus, é difícil, porque tem um peso. Além de ter o peso da sua palavra para Deus, o inimigo vai te cercar, o inimigo vai te rodear, vai fazer de tudo para que você quebre a tua palavra com Deus, porque ele sabe que na hora que você quebrar a tua palavra com Deus, ele tem todo o poder sobre a tua vida. Mas graças a Deus, até hoje, Deus tem me dado força, tenho dependido muito do Espírito Santo para se manter de pé. E Deus tem me fortalecido. Depois, assim, essa foi o seu primeiro encontro poderoso com Jesus já no dia da sua conversão. Lembrando que neste dia que você relatou aí, foi um dia de libertação, onde você tinha tentado suicídio, não é isso? Isso, eu tentei suicídio 6 meses antes. Sim. Eu tentei suicídio no dia 13 de outubro de 1993. Dia 13 de outubro de 93. Aí, com 6 meses depois, eu tive um encontro com Jesus. Não foi eu que tive um encontro, que busquei Jesus, foi Jesus que me buscou. Uhum. Porque as pessoas se enganam quando dizem eu aceitei Jesus. Não, querido. Não fui eu que aceitei Jesus, foi Jesus que me aceitou de volta. Uhum. Porque Jesus não tinha dívida comigo, eu que tinha dívida com ele. Uhum. E depois desse período tão transformador, né, Pastor Edson, o que aconteceu na sua vida com relação a este relacionamento com Deus? Você então entendeu que agora havia um livre acesso para você ter encontros com Deus, para você sentir intimidade com o Pai. Você podia me dizer assim, o que mais te impactou dentro desse novo relacionamento que você descobriu que é a nossa agora intimidade com o Pai? A primeira coisa, pastora, que eu entendo e que eu aprendi muito cedo foi que as pessoas usam muito a palavra livre-arbítrio. Eu tenho um livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser, na hora que eu quero, porque Deus me deu esse livre-arbítrio. E Ele entende, ele conhece meu coração, Ele sabe da minha vontade, eu entendo tudo isso. Mas eu acredito o seguinte, que a partir do momento que eu disse para Deus que a minha vida era dele, eu deixei de ter livre-arbítrio pessoal. Meu livre-arbítrio ficou na mão dele. Então eu tenho que fazer a vontade dele. Então, se você acha que o teu livre-arbítrio te dá o direito, se você já teve um encontro com Jesus, se você já teve um novo nascimento, e você ainda tem essa ideia de que teu livre-arbítrio, né? Você pode fazer. Não, você não pode fazer o que você tem que fazer a vontade de Deus. Sim. O teu livre-arbítrio não é mais teu, é de Deus. Então eu aprendi o seguinte, uma das primeiras experiências muito fortes que eu tive, tirando da minha conversão, foi a primeira vez que Satanás se apresentou para mim. No carnaval do ano de 2000, a nossa igreja tinha convocação para passar os 4 dias na igreja, orando, intercedendo, para que os espíritos de morte, espírito de tudo, fosse repreendido, né? E na época, quando o carnaval de rua em Fortaleza, ele se dava na Avenida Domingos Olímpio.
que ficava na direção da nossa igreja. Só que quando eu ia para a igreja, eu não passava nessa avenida, porque o trânsito era o contrário. Só que no carnaval, como a avenida, as ruas eram interditadas, o ônibus teve que passar e voltar. Então eu tive que descer no outro local e vir a pé. E nessa caminhada eu tinha que passar na avenida onde o carnaval de rua era realizado. E eu comecei a caminhar naquela avenida e eu comecei a orar, repreendendo todo espírito de morte, espírito de prostituição, espírito de engano, repreendendo e chamando a salvação sobre as pessoas que fossem para aquele lugar. Tudo bem, cheguei na igreja, nós oramos, de noite voltei para casa quando foi à meia-noite, porque nessa época eu morava sozinho, né? Eu já tinha saído de casa, eu morava só no quartinho lá junto com meus irmãos, e naquele dia, naquela noite, era mais ou menos meia-noite, eu estava naquele quarto, quando de repente eu tive a visão. Um jovem, aparentemente entre 18 e 20 anos, bem formoso, bonito, chegou para mim e disse assim: eu tenho um recado para você. Aí eu disse: um recado para mim? Sim. Pois diga. Aí aquele moço disse assim: eu não posso tocar em você, mas eu posso tocar nos teus filhos. Quando ele disse aquilo, eu entendi que quem estava conversando comigo era o próprio Satanás, transfigurado naquele jovem. Como eu não tinha tanta experiência ainda, eu não respondi nada. Mas eu orei, pedindo a Deus para guardar meus filhos, mas ele tocou. Ele tocou nos meus filhos. Nessa época eu não estava convivendo com eles, né? Estava separado. Mas ele tocou nos meus filhos, em alguns dos meus filhos, e tocou pesado. Mas Deus é misericordioso, Deus é bom, e deu livramento para meus filhos. Hoje meus filhos são uma bênção na minha vida, eu sou uma bênção, nós vivemos bem. Mas ele tocou, ele completou. Mas aquela ali foi uma experiência que eu entendi que o inferno é real. E que Satanás, ele é real. Então foi uma experiência muito forte que eu senti, né? E graças a Deus, hoje meus filhos estão bem, estão na igreja, uns já estão na igreja, outros ainda estão chegando, mas ainda não estão mais. Eu creio na promessa. Então foi a primeira experiência assim, marcante que hoje eu tenho assim como lembrança. Hoje eu posso dizer para o mundo inteiro que o inferno é real e que Satanás é real. E o quanto a palavra de Deus nos exorta acerca disso e fala sobre com Deus e essa realidade do Espírito Santo. Fala para mim o dia assim que você trouxer ao coração, Márcia, eu lembrei disso agora. Um momento em que você disse: meu Deus, verdadeiramente, o Senhor deixou para nós o Consolador, o Espírito Santo. Um momento em que caiu a ficha assim, que você disse: nossa, o Espírito Santo é real. Você lembra agora? Lembro. Pastora, nós estávamos conversando ali no nosso café a respeito de revelações que Deus mostra. E eu falei que tem coisas que Deus mostra para a irmã que não é para ser compartilhado com ninguém. Tem coisas que Deus te revela que é para a irmã. E a irmã tem que entender que nem tudo que Deus te revelou para a irmã é para ser compartilhado com todo mundo. Tem coisas que Deus revela para a irmã, que é para a irmã compartilhar com a congregação. E tem coisas que Deus compartilha com a irmã, que é para a irmã compartilhar com determinadas pessoas. Não é para todo mundo. Né? E falando sobre o inferno, que o inferno é real, eu já tive algumas experiências, eu já compartilhei isso com a irmã algumas vezes. E algumas vezes eu fui levado ao inferno. Então hoje eu posso dizer com convicção: o inferno é real. Eu não estou dizendo aqui que eu conheço o inferno na sua totalidade. Não. Porque às vezes que eu fui levado ao inferno, eu fui com propósito. Então eu fui a determinados locais do inferno. E a primeira vez que eu fui levado ao inferno foi lá no altar da igreja que eu sou pastor. Onde o baterista da nossa igreja na época, ele estava aprisionado lá no inferno. E eu fui levado lá naquele local. Ele estava numa cela.
no inferno existe. Eu digo porque eu tive a experiência. Tem locais separados para determinados tipos de pessoas. E pessoas tem uma cela lá reservado para quem é do louvor, para ministro de louvor. E esse irmão, ele estava lá. E lá no altar da igreja, quando eu comecei a ter aquela visão, eu pedi para a igreja orar por mim, porque eu sabia para onde eu estava indo. E eu fui, e ali foi uma luta muito grande com demônios que estavam acorrentando ele. Mas quando eu saí de lá, eu trouxe ele. Mas depois ele voltou de novo, porque ele não entendeu a mensagem. E eu falei para ele pessoalmente depois, conversei com ele, mas ele continuou. Fui obrigado a tirar ele para dar um tempo no louvor, tive que tirar ele do altar porque ele não se irritou. Mas hoje, graças a Deus, ele está uma benção, está em outra congregação, está uma benção, graças a Deus. Mas foi uma experiência muito forte. Ele estava em pecado, estava aprisionado. Ele estava traindo, né? Uhum. Ele estava em adultério, né? Estava traindo a esposa, né? A esposa dele também era do louvor, ele estava em adultério. Mas hoje ele está no ministério, está trabalhando na igreja. Não está conosco, mas está bem. É muito, muito amigo nosso. E eu louvo a Deus por isso, porque ele se redimiu, né? Glória a Deus, a gente vê tantas pessoas tendo dessas experiências, né? Com o Senhor Deus nos permitindo ver a gravidade do pecado, pastor Edson. E é interessante uma coisa que quando nós temos a experiência, às vezes até a nossa experiência vem para nós abençoarmos o outro, como você disse. Você viu algo que era para abençoar aquela vida, você guerreou em oração por aquela vida, mas ao mesmo tempo isso traz para nós uma maturidade e um temor muito grande, né? Às vezes, mesmo quando Deus nos revela o pecado de alguém, para a gente exortar, para a gente orar abençoando e dando instruções para aquela vida sair do erro, isso gera em nós mesmos o temor, para que a gente também não seja achado reprovado. O apóstolo Paulo fala isso, né? Que eu não seja achado reprovado naquilo que eu mesmo estou pregando. Então, ouvir você falando isso para mim também gera muito temor para a minha vida, né? Muitas vezes as pessoas querem olhar só para o pecado do outro. Não, mas se você vê aquilo, isso deve gerar temor em você, para que você também não caia. A própria palavra fala que olhe para que você também não caia, né, naquilo que você está vendo no outro. E essas experiências com Deus vão nos amadurecendo, né? Rayane Silva, bom dia, ela disse assim, ó, forte Deus. Ei, Jesus está falando com crente aqui hoje. Beth Nunes, Líbia Guimarães, Luzia Souza, Deus te abençoe. Pastor, e a gente vê, então, essas experiências, você pode trazer para mim três pontos que você aprendeu, amadureceu através dessa experiência que você teve? Estou aprendendo. Eu sei que tem muitas pessoas agora nos acompanhando pela internet, e eu sei que tem pessoas que são crentes, e eu acredito também que tem pessoas não crentes, mas eu quero dar um conselho aqui para você que é crente, que já teve Cristo Jesus. Se você quer ter um crescimento com Deus, busca ter suas próprias experiências. Porque eu incentivo aos membros das minhas ovelhas a buscarem uma experiência pessoal com Deus. Por quê? Porque são as experiências que nós vamos ter pessoal com Deus que vai nos fortalecer e que vai nos dar crescimento. É bom contar a experiência dos outros? Mas melhor é você contar as suas experiências. E se você já teve uma experiência que Deus te deu e você sabe que Deus te deu essa experiência, foi para ser compartilhada, não fica para você. Porque alguém está precisando ouvir para ser edificado. Mas nós temos experiências pesadas com isso, mas também nós temos experiência boa. Sim, claro. Eu tive uma das primeiras experiências que eu fiquei assim maravilhado, pastora, foi num culto de Santa Ceia, onde eu estava lá adorando ao Senhor. Naquela época eu tinha assim, eu não tinha compromisso, eu não tinha responsabilidade com igreja, não, eu era um membro da igreja. E eu gostava, e então eu adorava, eu estava na adoração. E eu tive uma visão dos 2 livros, os 2 livros de ouro. A Bíblia diz no livro que os livros foram abertos.
E de repente eu olhei para o altar, nós estávamos adorando ali, eu olhei para o altar e eu vi 2 livros de ouro, um encostado do outro. E aquilo começou a me maravilhar. E aí eu perguntei ao anjo que estava segurando aqueles livros. E ele disse que são 2 livros, onde um está escrito o nome de todos os salvos. E esse outro livro aqui é onde está a história de vida de todas as pessoas da terra. Ali não estava só a história de quem é crente, mas de todas as pessoas que já estiveram na terra, que já morreram. E tem a história. E ele começou a me mostrar a minha história. Só que quando chegou, antes de começar as escrituras, tinha umas páginas que estavam limpas. E eu perguntei, essas páginas estão limpas, essa página aqui é a história de vida antes de você receber Jesus. Foram apagadas. A tua história começou a ser recontada. A partir do dia que você se converteu. Então, eu entendi que a partir do dia que eu entreguei minha vida para Jesus, o meu passado foi limpo. Então, eu não estou dizendo, afirmando aqui, mas eu acredito, pastor, que nós cristãos, nós que somos crentes, nós vamos prestar conta a Deus de todas as coisas que nós fizemos aqui na terra. Mas os crentes vão prestar conta a Deus a partir do dia em que teve o nome escrito no livro da vida. Porque os seus pecados foram perdoados. E você nasceu de novo. Nossa. Então é uma nova história. Então, é como o salmista disse que Deus ele apaga os nossos pecados e deles não se lembra mais. Não se lembra mais. Então, eu entendi aquele. Então, para mim foi assim, eu fiquei maravilhado com aquela visão daqueles 2 livros de ouro. Tremendo isso, gente. Meu Maravilhoso. Deus. Isso tira de muita gente os fardos do passado, porque se a pessoa não entende essa graça de Deus, ela ainda carrega condenação, ela precisa entender e aprender o quanto o perdão de Deus é tremendo na vida de qualquer pecador que se arrepende. Olha que graça maravilhosa. Tremendo, pastor, essa experiência terrível com o Senhor, né? As irmãs estão colocando aqui, meu Deus, que forte essa experiência, José Carlos está dizendo. A Adna está dizendo assim, já sonhei várias vezes expulsando demônios, né? E muita gente tem esse tipo de sonho. Eu já tive muitas vezes num período que Deus, antes mesmo de iniciar ministério, já tinha, e eu acredito que eram revelações que mostravam que nós temos que ter ações para ministrar nas vidas que estão precisando de libertação. Deus dizendo, filho, eu te dei autoridade para você fazer isso, né? Isso é muito profundo. Pastor Edson, você teve essa experiência com Deus, você começou a se ver diferente depois dessa experiência e ver as pessoas de uma forma diferente? Pastora Márcia, eu vejo assim, eu não posso falar pelas experiências da irmã, mas eu vejo assim, que cada experiência que a pessoa tem, ele tem que ficar diferente. Porque quando Deus mostra algo para alguém, é porque tem um propósito. Por exemplo, a irmã está aqui pregando. De repente, o Espírito Santo te dá uma visão aqui na igreja. Seja ela de boa, seja ela pesada, mas sempre vai ter um propósito. Ou para a sua edificação, ou para a edificação da igreja. Então, eu aprendi o seguinte, que todas as experiências que eu tenho me traz um crescimento. Por quê? Porque eu nunca desprezo nenhuma experiência, por menor que seja. Mas uma das últimas experiências que eu tive, que isso também mexeu muito comigo, foi quando eu fui levado até o Calvário. Eu disse, recentemente eu falei lá na igreja, se você quer ter consciência do que Jesus fez por você, pede para ele te levar até o Calvário. Eu já fui no Calvário umas 2 vezes, pastor. E lá eu vi o próprio Cristo, como ele estava ali. Então hoje, as pessoas me falam de Cristo,
é como se eu estivesse vendo de novo. E aquilo mexeu muito comigo e mexe comigo, porque hoje eu sei o preço que foi pago naquela cruz por minha causa. Então, isso me dá um crescimento muito grande. Por quê? Porque se Deus me leva a um lugar desse, como foi o Calvário, a crucificação, e eu não sinto nada, nada muda, tem algo errado. E se tem algo errado, não é com Deus, é comigo. Se você tem uma experiência com Deus, seja de que tipo for, e você não muda, é porque tem algo errado com você. E o errado, eu te garanto que não é Deus, é você. Então, quando nós temos experiência, também serve para uma reflexão. Para uma reflexão. Por quê? Por que está acontecendo isso? Eu não sei, pastora, se já aconteceu com a senhora, de chegar aqui no púlpito para trazer uma palavra que você estudou, que a senhora estudou durante toda a semana, aquela palavra que Deus te colocou no teu coração para trazer para a igreja. Mas na hora que você vai começar a pregar, o Espírito Santo diz assim: ei, eu não quero que você pregue isso aqui hoje, não. Ah, já muito. Você vai pregar isso aqui. Algo que você não viu, algo que você não leu, algo que você não estudou. Aí com isso eu aprendo o seguinte, que eu vejo muitas pessoas dizer assim: a pessoa que prega não precisa ler a Bíblia, porque a palavra de Deus diz que é o próprio Deus que coloca a palavra na sua boca. Eu não acredito nessa teoria. Tem que se encher de conhecimento e Deus trará a memória. Né? Agora eu acredito assim, nesse momento, você se preparou para trazer uma mensagem e quando você chega, Deus diz: não quero que você pregue isso não, quero que você pregue isso aqui. Então ele vai te dar, colocar nos teus lábios a palavra que ele quer para a igreja. Então são experiências. As pessoas, não, mas experiência é visão. Não é experiência. Que a gente, quando fala experiência com Deus, é só arrebatamento, né? Visão. Eu tive em 2001, pastor, no dia 12 de outubro de 2001, eu tive a minha primeira experiência com arrebatamento. E aquilo ali me levantou assim, me deu um temor. Foi onde eu aprendi a ter o temor de Deus. Porque temor de Deus é uma coisa, e ter medo é outra. Eu não tenho medo de Deus. Eu tenho um temor do Senhor, eu tenho um temor de ferir a santidade do Senhor. E foi através daquela visão do arrebatamento na igreja, que nós estávamos na igreja, era uma convocação, porque era para a gente orar contra os principados da padroeira e tudo. E ali eu tive a visão do arrebatamento. Eu estava na cadeira, assim, na plataforma, ali na plateia, sentado, quando o pessoal começava a pregar. E de repente eu comecei a ver aquelas bolas de fogo caindo do céu. Quando eu comecei a ver aquelas bolas de fogo caindo do céu, eu comecei a sentir uma dor no meu espírito. Mas é uma dor no espírito. Eu digo para você que a dor no espírito, ela dói mais do que qualquer dor física que você pode sentir. Então eu comecei a chorar. Eu então perguntei para Deus o que era aquela bola de fogo. Aí Deus disse assim: essa bola de fogo não é ainda para destruição. Essas bolas de fogo é o fogo refinador para purificar a minha igreja. Que eu venho buscar. Mas de repente, pastor, assim como eu estou lhe vendo, não foi visão fechada, não foi sonho, foi visão aberta. Eu estava na igreja, era meio-dia. Eu olhei para o altar da igreja, eu vi, com meus olhos físicos, pessoas que estavam cantando no louvor, subindo assim, ó, e passando pela telhada da igreja, subindo. Eu vi pessoas subindo, eu vi pessoas chorando porque não subiu. Pessoa do louvor, pessoas da igreja lá que pregava não subiu e muita gente subiu. E eu comecei a entrar em desespero. Eu disse: Senhor, o que é isso? Isso é para você dizer para a minha igreja que ninguém vai ver a glória de Deus se não for em santidade, porque muitos estão cantando, muitos estão pregando, muitos estão fazendo isso e aquilo no meu nome, achando que está salvo e não estão. Mas a igreja precisa se preparar. Então aquilo mexeu muito comigo. Então, e eu chorava, pastor, eu chorava tanto, eu gritava, eu fui para o chão, eu não aguentei ficar em pé, eu me caí no chão, me deitei no chão, e eu gritava, porque eu acredito que de muito longe de fora da igreja se ouviu aquele grito. Foi que de repente eu me levantei e saí correndo, fui lá na pastora, e a pastora disse: você vai contar para a igreja. Eu disse: eu não posso. Mas
depois que eu passei aquilo para a igreja, eu senti um alívio. Olha só. Passou tudo. E aquilo ali, então, essas lembranças me fortalecem. Isso é muito forte, porque, como você disse, Deus tem revelações que são difíceis, experiências que são difíceis da gente ver e viver. E tem as boas. Uma vez eu vi uma mãe dizendo que a criança dela perguntou para ela assim: mamãe, Deus só revela coisas boas, não é? E a mãe disse: não. Porque Deus, ele é a verdade e o mal existe. Então, o Senhor, ele vai mostrar onde as coisas, as obras do mal, para que a gente compreenda, para que tenha temor também. E ele pode dar também a revelação das coisas sobrenaturais dele, da sua beleza, sua santidade. A gente vê na palavra essas duas visões, né? Na verdade, essa única visão, que é a visão da verdade, né? Então, pastor, se você foi lá e contou, e depois que contou, sentiu... O alívio. Olha a responsabilidade disso. Responsabilidade. Né? E eu ainda disse assim, se você que está aqui, eu quero pedir uma coisa para você. Ninguém venha me perguntar se você subiu ou não subiu. Porque eu não vou dizer, porque meus filhos estavam lá na época, minhas filhas estavam na igreja, tinha sobrinho, tinha irmão, tudo lá. Então, para mim falar para uma pessoa que se eu vi ou não, eu tinha que falar para todo mundo. Não me pergunte. E você sabe das suas condições. Cada um se examine, né? Cada um se examine a si mesmo. Uhum. Né? Então, são experiências que marcam nossas vidas. Muito bacana. Uma coisa que me chama muita atenção, pastora, eu vejo muitas pessoas profetizando. E muitas pessoas profetizam de si mesmo. Profetiza em nome de Deus. E porque muitas pessoas profetizam algo para alguém que Deus não mandou, e a pessoa que está ali obcecada, buscando algo de Deus, a pessoa vai e profetiza algo extrabolante, maravilhoso, a pessoa recebe aquilo ali, e o tempo passa, e a pessoa não recebe aquilo ali e morre. Porque Deus prometeu e não cumpriu. Então, eu vejo assim que as pessoas devem ter muito cuidado quando for falar em nome de Deus. Temor, né? Pastor, nós estamos falando de experiência. Isso é experiência. Eu tenho muito medo, pastora. A senhora me conhece há muito tempo. A senhora sabe, nós estamos juntos desde quando esse ministério começou ali. Verdade. Uma coisa que eu admiro muito na pastora. Eu vejo muitas pessoas fundando igreja, mas não funda a igreja. Tira uma igreja de dentro de outra. Divide uma igreja. São poucas pessoas que têm a coragem que a senhora teve, pastora, de começar um ministério do zero. Eu me lembro como a senhora começou ali na garagem da Ostânia, do Pé Quente. Uma vez eu vim, eu passei aqui na frente da igreja, eu ouvi os louvores lá e eu disse, tem alguém crente aqui. E um dia eu passei o portão e eu fui olhar. Era a senhora, a Ostânia e não sei quem era. Eram as 4 pessoas que tinha. Depois. Eram as 4 pessoas. E ali Deus me disse. 4 crentes, uma igreja de 4 crentes. Muita e glória, ali, viu? Mas era muita glória mesmo. Loruama Elisângela, as primeiras convertidas. E ali Deus falou para mim, você está vendo isso aqui? Isso aqui vai ser uma grande igreja. Porque a senhora, em obediência a Deus, a senhora começou algo que ninguém quer. Não é todo mundo que quer começar uma igreja do zero. É cavar. E a senhora começou sem nenhuma pretensão. E hoje a senhora está aqui, ó. Um templo maravilhoso. Eu sei que isso aqui não é nada. Não é nada. Isso aqui é coisas que Deus faz para poder o povo dele estar confortável. Mas foi por causa de uma obediência. E muitas profecias a senhora recebeu. Verdade. E também muitas profetadas. Verdade. Muitas. E tudo isso, a irmã soube administrar. A senhora soube administrar as profecias que veio de Deus, como soube administrar as profecias que veio do homem. Porque quando você aprender a administrar as profecias que vêm de Deus e também discernir a que vem do homem, a tua vida vai mudar e você vai crescer. Porque hoje o que eu vejo nas igrejas, em muitas igrejas,
A profecia só é de bênção. E se você for ler as escrituras, se você ler as escrituras querendo ver o que é que ela está dizendo, 99% das profecias que tem é exortação. Eu sou muito usada para exortação, pastor. Eu pareço a profetisa do Apocalipse no meio da minha família. Mas tem pessoas que têm medo, pastora, de entregar uma exortação. Porque tem medo do membro sair da igreja, tem medo de perder. Não, se você é responsável por aquilo ali, Deus está dizendo para você dizer, você tem que dizer. Mas são experiências que a gente vai adquirindo com o tempo, né? Isso é bom demais. E importante isso que o senhor falou, porque isso também é experiência com Deus, você aprender com Deus a discernir essas coisas, a obedecer, a escutar de alguém, mas ter prudência para não tomar atitudes rápidas, porque ouviu alguém dizer uma profecia, porque, né? E aí você vai tendo experiência com Deus. Normalmente, o que as pessoas vêm me dizer, isso é bem comum, não é que isso é regra. Não. Mas normalmente quando vem um profeta me dizer algo, o Espírito Santo já estava ministrando aquilo no meu coração. Não é regra, né? Não. Tanto é que às vezes Deus faz surpresa. Uma surpresa que Deus me fez e alguém não havia profetizado para mim, quando Deus falou desse ministério. A mulher, uma pastora foi usada para mim falando. O chá de mulheres é um treinamento para futuramente um ministério que Deus vai te entregar. Você está aprendendo a cuidar de vidas, de mulheres. E aí eu guardei no coração e Deus começou a confirmar aquilo, entende? Uhum. Então, mas tem coisas que são surpresa. Porém, Deus, ele confirma no nosso coração, no nosso espírito. Há uma testificação, então a gente tem que vigiar muito. Porque realmente é verdade isso. A gente vê pessoas decepcionadas com Deus, porque não foram prudentes ao escutar uma profecia. Palavras de homens. Né? Existe muita confusão por aí e a gente tem que vigiar muito com isso, né? Me conta uma experiência com Deus. Eu amo conversar sobre isso também. Que algo que Deus falou para você e que se cumpriu. Essa experiência de ver esse Deus que cumpre uma promessa, por exemplo. Qualquer promessa, ministerial, cura, espiritual. A primeira promessa que Deus me fez quando eu me converti foi que eu ia ver o filho dos meus filhos. Olha. E o tempo foi passando, e nada de eu ser avô. Em 2020, quando começou a pandemia, quando estava no auge da pandemia, ali no mês de agosto, meu neto nasceu. Meu primeiro neto nasceu. Eu só tenho um netinho, é o Arthur. Eu amo meu neto, eu tenho pouco contato com ele, mas eu tenho um amor muito grande por ele. Eu converso, ele liga e falo com ele, ele manda bom dia, vovô. Mas eu questionei com Deus. Teve um dia que eu questionei com Deus, porque quando ele teve a pandemia, quando começou a pandemia, que fechou tudo, que ninguém podia sair, meu neto estava lá, nasceu em agosto, no dia 15 de agosto. E depois, em seguida, a minha esposa foi diagnosticada com Covid. Não foi internada, não permiti que ela fosse internada. Ficou em casa, isolada, no quarto. Ela dormia no quarto isolada. Eu era a única pessoa que entrava, fazia tudo que tinha que fazer, me isolar. A Vitória, minha filha, ficou no quarto dela e eu fiquei dormindo no escritório. Armei uma rede lá, mas eu questionava muito com Deus. Aí um dia eu questionei com Deus. Eu disse, Deus, o Senhor me fez uma promessa que eu ia ver o filho dos meus filhos. 20 anos depois se cumpriu. Mas eu não estou podendo ver meu neto. Olha. E cadê? Deus falou no meu ouvido assim como eu estou falando para você. Nitidamente eu ouvi Deus dizendo assim para mim. Me diga uma coisa. Quem é mais importante para você nesse momento? Sou eu ou é seu neto? Eu ouvi aquilo. Tremendo. Eu não podia procurar ninguém porque eu estava sozinho. Eu fiquei procurando uma resposta para Deus, mas o homem é teimoso assim como... Sempre tem uma desculpa. Eu disse, mas Deus, como é que meu neto vai me amar se ele não me conhece, ele não me vê? E Deus disse assim, ei, quem vai colocar amor no coração do seu neto por você sou eu. E quem vai colocar amor no seu coração por seu neto sou eu.
Ano passado, eu tive o prazer de consagrar o meu neto aqui no altar da nossa igreja. Nossa, que lindo. Minha filha veio, meus filhos, aí veio a mãe dele, foram na igreja, eu consagrei lá no altar da igreja. Hoje eu não tenho muito contato com ele, porque hoje eu estou em possibilidade de viajar também, mas tive o prazer de fazer o casamento da minha filha, tive o prazer de batizar minha filha. Ministério é isso, pastora. Ministério é isso, você vai tendo as experiências e Deus vai trazendo. Tremendo, essa experiência é muito linda. A Rayane colocou assim, tremendo, Senhor. A Mara Rosa está em Minas Gerais também, bem-vinda. Pastor Mateus Reis, bom dia. Ele está dizendo assim, obediência ao propósito eterno. O pastor Mateus é pastor na Igreja Batista Lagoinha. Um abraço para todos da Batista Lagoinha. A gente ama muito. A Rayane Silva, a Wanda Moreira está dizendo assim, que palavra sábia. Gente, olha, diga se a gente não aprende tanto com isso. Meu Deus, eu aprendi muito aqui. Meu Deus, há uma liberação de muitos ensinos que vem dentro da gente quando a gente escuta algo do tipo. Porque às vezes Deus libera uma palavra sobre a sua vida e você mesmo quer determinar o que vai acontecer dentro dessa promessa. É o que o Stanley estava falando muito isso semana passada. Às vezes Deus falou assim, olha, vai acontecer isso na tua família. Aí você fica assim, então vai ser assim, assim e assado. Deus te prometeu, você verá os filhos dos teus filhos. Aí você disse, na sua mente você pensou, pronto, eu vou estar rodeado de neto o dia inteiro, eu vou levar eles no parquinho. Você já calcula tudo, mas a palavra foi, você verá os filhos dos teus filhos. E aí você já viu, já aconteceu, mas você ainda quer que seja do seu jeito o resto da história. Deus pode dar? Pode, mas o Senhor também tem os detalhes, Ele trata conosco. Nesse caso, Deus disse que a presença dele era muito importante. Gente, é muito tremendo isso. Porque Deus, Ele faz como Ele quer, quando quer, na hora que quer. E tudo que Deus faz é perfeito. Eu aprendi isso, tudo que Deus faz é perfeito. Não adianta eu reclamar porque eu não vou, por isso, por aquilo, porque Deus está no controle de tudo. Verdade. Eu estou passando por um momento difícil, a pastora sabe, mas eu estou tranquilo. Quando a minha esposa estava internada, pastora, no Tarcísio Maia, com AVC, 12 dias, quando ela saiu do hospital, ficou em casa, que eu fui para a igreja, lá no altar eu questionei com Deus. Porque eu não questiono blasfemando de Deus. Porque eu quero resposta. Não é pecado você querer resposta de Deus. Agora você tem que entender que Deus é Deus. Então eu perguntei para Deus, Senhor, e agora como é que vai ser? Como é que eu vou cuidar da minha esposa, cuidar da igreja, cuidar da casa? Né? Você sabe foi que Deus disse para mim lá no altar, nitidamente, cuide da minha igreja que eu cuido dos seus. Ixi. Até hoje, pastora. A senhora é testemunha disso. Até hoje não tem faltado nada para minha casa, não tem faltado nada para minha esposa, não tem faltado nada na igreja. Eu tenho tomado de conta da igreja, eu tenho tomado de conta da minha casa, eu tenho tomado de conta da minha esposa. E ainda toma de conta de nós, né, Ostani? Como assim? Pastor Edson sempre aqui ajudando a igreja, né, pastor? Tem um evento, a gente pega as cadeiras de Edson, pega as mesas, um leva para cá, outro leva para lá. Né? E assim, tô dando um exemplo para lembrar as pessoas que, por um exemplo, você falou da sua dificuldade, do seu momento. Na sua dificuldade, você não se reteve de continuar abençoando, né? Vocês são muito abençoadores da Avivando Nações, desde o início. A pastora Elita também sempre, né, nos ajudou desde o início. E uma promessa que se cumpriu aqui na Avivando Nações, e aqui desde que eu conheci vocês, que Deus falou, eu fiz essa aliança entre vocês. E aí a gente mora, a igreja aqui pertinho da sua casa, e você acompanha toda a trajetória da igreja, a gente pode observar esse cumprimento de promessa de Deus. O Senhor fez a nossa aliança com vocês, com a Igreja Batista Ágape, onde há um amor verdadeiro, liberação de amor. E você, mesmo na mudança de estação da sua vida, você sempre continuou com o mesmo coração generoso, com o mesmo desejo de ajudar, mesmo tendo uma rotina diferenciada agora. Muda, né, pastora? Muda. Porque a gente não pode dizer, não, continuou tudo como era. Não, continuou tudo como era. O que não mudou na minha vida foi a promessa que eu fiz para Deus, de fazer aquilo que Ele quer. Então,
Eu não tenho, e a irmã sabe que eu não tenho, eu não faço nada por interesse. Uhum. Não faço. Eu não tenho salário na igreja. Uhum. Eu não, porque as pessoas, pastor, você ganha muito. Não, eu não ganho. Deus me sustenta. Uhum. E Deus sustenta a igreja. Eu acho muito ridículo uma pessoa que diz assim, você vai fazer algo para Deus, mas o que é que eu vou receber? Nada. Quem vai te pagar é Deus. Né? Então, eu tenho prazer de ajudar. Eu ajudo vocês de coração. Uhum. Não faço mais porque não posso. Mas, na medida do possível, porque a gente tem que entender que a gente não vive aqui para uma igreja, para uma denominação. A gente vive para trabalhar na igreja. Então, a Igreja Batista Ágape está lá na abolição 2, a Viva a Nação está aqui na Aposentadoria. Mas nós somos uma igreja, independente de denominação. Isso, é assim que vemos. Em localidade diferente. Então, se eu me recuso a ajudar uma denominação que está precisando da minha ajuda e eu posso ajudar, eu estou pecando, minha querida. Então, eu tenho prazer. Vocês, para mim, eu tenho um sol. Eu aprendo muito com tudo isso. Eu lembro de uma vez que vocês estavam no nosso aniversário, no aniversário de Ednardo, meu esposo. Estavam lá em casa, você, pastor Elita, um outro casal de pastores, presidente de uma outra igreja. Aí tinha um outro casal de pastores também de uma outra igreja e outros pastores lá. E eu lembro que a pastora Eline estava lá nesse dia, acho que faz uns 3 anos. E ela disse que ficou olhando para mim e Deus ficou falando para ela uma coisa. E ela disse assim, Márcia, Deus me disse, viu? O que foi? Ela disse que Deus estava realizando um sonho seu, de ver uma reunião de pastores de diversas denominações com um só coração. Eu disse, verdade, eu estava lá maravilhada. Senhor, o Senhor trouxe os pastores de diversas igrejas aqui e não há diferença entre nós e está tudo certo. Né? Aí ali tinha pastores de igrejas tradicionais, pentecostais, tinha a batista, tinha gente, cada um com um tipo de ministério e todos com o mesmo Deus. Para mim, assim, foi realmente uma realização de sonhos e a gente continua vivendo essa realidade em Deus todos os dias, né? Eu quero dar aqui uma atenção para esse povo que está aqui, né? Rayane, bom dia, Deus abençoe. A Rayane está dizendo assim, tremendo, isso está ajudando a aumentar a minha fé. Meu Deus, é verdade, Rayane, eu creio. E o programa Manhã Preciosa é para isso mesmo, para edificação. Queria pedir o pastor Edson para olhar ali na câmera 2 e deixar essa finalização para o pessoal, que Deus colocar no teu coração, antes da gente orar por você que está em casa, em nome de Jesus. Eu quero... qual é a câmera? Eu quero deixar uma passagem bíblica que é a passagem que eu tenho como referência no meu ministério. 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 21. E isso aqui, desde quando eu me converti, que eu li isso aqui, eu tomei isso aqui como referência para mim. Que diz assim, ó, o que Paulo diz aqui, em 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do 21, diz assim, ó, foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes conseguir tua liberdade, aproveita a oportunidade. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor e liberto, e pertence ao Senhor. E da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Fostes comprado pelo mais elevado preço. Não vos torneis escravo de homens. Portanto, irmão, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. É por isso que eu digo, pastor, que quando eu entreguei minha vida para Cristo, eu deixei de ter meu livre-arbítrio. Eu não tenho livre-arbítrio. Entenda o que eu estou dizendo? Eu posso muito bem chegar aqui e dizer, eu não quero mais e pronto. Mas eu não uso desse livre-arbítrio para dizer assim, eu posso fazer o que eu quero. Não. Eu não tenho livre-arbítrio. Eu era escravo das trevas. Eu fui chamado, me tornei livre, mas eu também não sou escravo de Cristo, eu sou livre em Cristo. Então, você que tem chamado, você que já teve um novo nascimento, que tem o nome, nunca use essa palavra livre-arbítrio
para você fazer o que você quer. Como pretexto. Nem Como tudo pretexto. convém. Nem tudo tudo. você pode Paulo fazer, diz, né, nem que tudo tudo me é convém. permitido, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, mas não quero. Por quê? Porque se eu for fazer tudo que eu quero, eu vou ferir a santidade de Deus. E se eu ferir a santidade de Deus, eu vou perder a minha salvação. Eu aprendi eu tenho o temor do Senhor, não medo do Senhor. Porque eu não sirvo a um Deus vingativo. Eu sirvo a um Deus que é amoroso. Justo é. Juiz, justo é. Mas ele é um Deus amoroso. Então eu procuro, de todas as maneiras, viver de acordo com a palavra de Deus. Cometemos erros, cometemos. Porque nós somos falhos, mas eu procuro não cometer. Amém? Glória a Deus. E Jesus é o nosso maior exemplo de alguém que fez a vontade do Pai. Negou-se a si mesmo e carregou a sua cruz e morreu para realmente nós possamos viver hoje uma vida espiritual em Deus e temos salvação por meio dele. A Renata Fagundes pede orações pela sua casa, diz que a luta está grande e nós queremos orar por todos vocês que estão aqui conosco, queridos. Alguns que colocaram também pedidos de oração aqui no início do programa. A Eliane Gomes também pede orações pelas áreas da sua vida, pelo seu filho Rogério, Jean, Ronivão Oliveira Gomes, né? As famílias que estão aqui conosco, nós queremos abençoar você com essa oração nessa hora, em nome de Jesus, de todo o coração, né? Apresentar a Deus, nós cremos que Deus opera milagres, maravilhas e dá força para você vencer e ter bom ânimo. Amém? Glória a Deus. Pedir pastor Edson para fazer essa oração pelos nossos ouvintes hoje. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te exaltamos, glorificamos o teu nome na beleza da tua santidade. Quero te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade de poder estar aqui compartilhando aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração desde o início da minha convenção. Mas eu quero te apresentar, Senhor, cada vida que está nos acompanhando neste momento pela internet. Sim. E também já aqueles que posteriormente venham assistir, meu Pai, esse vídeo, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja curando os enfermos, que o Senhor esteja libertando, restaurando casamento, restaurando família, restaurando relacionamento entre pais e filhos. Pai, que a tua graça venha alcançar cada um, Senhor. Mas eu te peço, ó Deus, que o Senhor leve, meu Pai, cada um que está nos acompanhando nesta manhã a uma experiência pessoal contigo, Senhor. E que ao receber essas experiências, meu Pai, possam ter mudança de vida, Senhor. Venha ter um encontro real contigo, Senhor. Porque são as experiências pessoais contigo que vai nos levar a um crescimento, que vai nos levar ao verdadeiro temor, não medo, mas o temor do Senhor. E saber que tudo aquilo que nós fizermos contrário à tua palavra vai ferir a tua santidade. Mas como ministro da tua palavra, Senhor, eu quero abençoar cada vida, Senhor, que está nesse momento nos acompanhando pela internet. Eu quero abençoar a pastora Márcia, a Austânio, o Pé Quente, o pastor Edinardo, o Sadraque, que está aqui no controle. Abençoa cada discípulo membro desta casa, que o Senhor esteja, meu Pai, levando também cada um, Pai, a uma experiência pessoal contigo, seja de que forma for. E que cada um entenda, Senhor, que o Senhor é Deus e que tudo é feito de acordo com a tua vontade e no teu tempo. Eu te agradeço por essa oportunidade, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, querido. Você quer mandar para nós, de repente, seu testemunho do que você aprendeu hoje, compartilhar? Entre em contato conosco pelo DDD 849-8725-3143. Seja também um abençoador desta obra. Você quer abençoar a nossa TV, a TV Avivando Nações, através aí também do Pix. Você pode ofertar. Você é um abençoador que nos ajuda a manter essa programação que tem abençoado muitas vidas. Quero mandar um abraço para uma ouvinte, eu não vi aqui o nome dela. Ela mandou para mim um WhatsApp em Uruaçu, em Goiás. É uma cidade bem próxima de onde eu nasci, em Goiás. Um abraço para os goianos também que estão nos acompanhando. A TV Avivando Nações está também no estado de Goiás. Um abraço para todos vocês. Manda para nós o seu testemunho, porque nós amamos ouvir os testemunhos e compartilhar aqui no programa o que a palavra de Deus e as ministrações têm feito na sua vida. Glória a Deus. Pastor Ed, sempre uma alegria. Creio que você vai voltar aqui mais vezes, porque há muito a compartilhar, né? Há tantos tópicos que a gente pode tocar aqui acerca das coisas do reino de Deus e são sempre bem-vindos. Você, pastor Elita, sua família e sua igreja.
Eu queria pedir permissão à pastora para me compartilhar aqui algo que, a partir de terça-feira que vem, às 20 horas, eu vou voltar no meu canal de YouTube, é o programa Firmado em Cristo. E você que está nos assistindo, você quiser ouvir algumas mensagens a respeito da palavra de Deus, algumas experiências minhas, você vai lá no canal do YouTube, Pastor Edson Magalhães, e se inscreva. E lá tem algumas mensagens, tem algumas experiências que eu tive com Deus. Vai ser muito edificante. E a partir de terça-feira que vem, às 20 horas, eu vou estar reiniciando o programa Firmado em Cristo. Glória, muita bênção. Se inscreve lá no canal do Pastor Edson e também compartilha os links, né? Abençoando mais vidas. Amém, queridos? Hoje é quinta-feira, então nós voltamos amanhã, 10 da manhã, ao vivo com vocês no Manhã Preciosa. Fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser.